ouço sua voz chamando-me à casa do meu pai, onde há um lugar preparado para mim. Como filho perdido, andei num mundo de pecado, mas seu amor me chamou a regressar a Ele, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu vejo coisas que faltam em mim, e ao brilhar tua luz eu vou em busca de encontrar. Cada virtude deve estar. Bom dia, mais uma vez estamos aqui conectados com os nossos irmãos para continuar mais uma porção aqui da nossa palestra, né? Nossa intenção é que todos nós possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Isaías 53, que pelo seu conhecimento ele salvaria a muitos. Não todos, mas o desejo de Deus era que todos sejam salvos. Não tem nada a ver com Deus querer, vamos dizer, quando a Bíblia diz que pelo seu conhecimento ele salvaria a muitos, não todos, isso não significa que Deus tivesse escolhido de uma certa forma, vamos dizer, fazendo acepção de pessoas. Há muita falta de compreensão quando se prega a predestinação. A predestinação, a Bíblia diz que Deus predestinou os seus filhos antes da fundação do mundo para que fossem salvos. Mas agora veja como Deus fez isso. Ele não disse assim, eu estou falando que o profeta disse. Ele não disse assim, esse vai ser salvo e esse não vai. Não foi assim. Porque aí ele incorreria no seu próprio livre-arbítrio, que aí a pessoa não teria escolha. Não foi assim. Deus predestinou na sua onisciência, sabendo de antemão quem creria e quem não creria. É dessa maneira que Deus predestinou. Mas a oportunidade é para todos, porque é uma escolha, né? Mesmo nós estando num plano, num pacto incondicional. Veja, o pacto incondicional, mesmo assim, a pessoa precisa desejar. E é nesse sentido, vamos dizer, a pessoa precisa querer ser salva.
Eu sei que tem um versículo na Bíblia que diz que não é pelo querer, não é porque... Não, esse querer manifestado no ser humano é aquele querer predestinado já, como diz a Bíblia. Tanto o querer como o efetuar é pela vontade de Deus. Então vamos dizer assim, aquele querer ser salvo, aquele querer está dentro já, colocado por Deus, para não incorrer naquela escritura que diz, não é pelo querer. Mas esse querer de um filho de Deus é um querer colocado por Deus. Veja, por causa da predestinação. Porque Deus viu lá, antes da fundação do mundo, aqueles que iriam querer ser salvos. Então, aquele desejo foi colocado no coração do eleito, do filho e da filha de Deus, para que quando manifestasse a oportunidade de salvação, aquele querer, lembre-se, aí você entende que não é porque você quer. Eu entendo assim, não é porque eu quero, um querer meu, sem nenhuma, vamos dizer, conexão com Deus, eu quis, não. Esse querer não foi porque eu quis, esse querer estava em mim, é o que Paulo disse. Tanto o querer como o efetuar, ele vem de Deus. Pois bem, então é assim que cremos. Então Deus não colocou, não colocou um para ser salvo e outro para não ser, porque a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam, todos. O desejo de Deus é que todos fossem salvos. Pois bem, ontem, na nossa programação, nós falamos a respeito de, no final, a gente fez aquela pergunta que a pessoa diz, eu creio em tudo que está na mensagem. Melhor dizendo, a pessoa diz assim, eu não creio em nada que não está na mensagem. E eu disse que isso a pessoa faz muito bem em não crer. Agora, veja, isso tem pontos doutrinários que, às vezes, possivelmente, tudo que o profeta ensinou, tudo que o profeta trouxe na revelação, na manifestação desse dia. Então, quando eu digo isso, que a pessoa não deve realmente não crer em nada que o profeta não ensinou. Então, aí eu me refiro a um ensinamento, por exemplo. Digamos que você tem um ensinamento profundo, brilhante, maravilhoso. Eu estou falando, sabe como? Como o irmão Brana disse para uma pessoa que chegou, a pessoa chegou e disse, irmão Brana, eu tive um sonho esta noite, e nesse sonho e tal, e foi contando para o irmão Brana, e a pessoa pensando que aquele sonho era maravilhoso para ele, estava, sabe, dando uma visão para ele das coisas que estavam acontecendo, da palavra, e ele, sabe, ele achou que aquele sonho era um sonho espiritual a favor dele, vamos dizer. Então o irmão Brana virou para ele e disse assim, irmão, o seu sonho é maravilhoso, o seu sonho é brilhante, o seu sonho é uma doçura,
mas não combina com a palavra. É isso. Entende, irmão? Isso é o que você vai encontrar, que você já encontrou, agora se referindo ao povo que está na mensagem. Isso é o que você já encontrou e é o que você vai encontrar ainda pela frente, se Deus permitir esse mundo se estender mais. Essas coisas, ensinamentos, credos maravilhosos. Olha que arrepia, sabe, de tão profundo que é. Mas não combina com o que o profeta ensinou. Aí, então vamos dizer assim, a pessoa tem toda a razão, vamos dizer assim, tem todo o direito de dizer assim, eu não creio nisso, porque isso não está na mensagem. Isso não está na mensagem. E não é aquela questão assim, não, você não captou, é porque eu estou mostrando aqui a comparação que o Mombrana falou isso, e aí se eu pego isso com mais isso, dá isso, não dá. Não dá isso. Nesse tempo agora não dá isso. Nunca deu, mas principalmente agora, nesse tempo. Porque a comissão dessa era, desse tempo, era que Deus, Jesus disse, eu enviei o meu anjo. Ele não disse eu enviei os meus anjos para testificar essas coisas nas igrejas. Isso foi durante as eras, os seus anjos. Mas agora, no final, descendo, diz o irmão Branham, no resumo das 7 eras, agora é descendo fora das eras. Veja, além das eras da igreja, descendo, e esse não mais. Veja, esse anjo descendo, ele não mais iria pegar nenhum credo que alguém ensinou. Seria o que Jesus autorizou ele transmitir. Jesus o enviou para testificar essas coisas. E bem-aventurado aqueles que ouviram essa voz desse anjo gritando, veja, sai dela, povo meu. Pois bem, então dentro desta mensagem que a pessoa diz assim, eu não creio em nada que o profeta não ensinou. Tem coisa lá que o profeta ensinou que ele também não crê. Porque, por isso a pergunta que eu fiz. Tudo bem, você está certíssimo em não crer em nada que o profeta não ensinou. Nesse brilhante ensinamento, nesse brilhante credo. Veja, e é uma astúcia tão tremenda para as pessoas, para fazer as pessoas crerem em si. Os homens, eles fazem assim. Eu vi fazer assim. Ele fazia pergunta para o povo. Pergunta. Tal coisa assim, assim, que o profeta falou. Pessoas, às vezes, muitos anos na mensagem. A pessoa fala, eu vejo assim, assim, assim. Aí o perguntador dizia, não é assim não. Tudo bem, ele não errou. Vamos ver o outro. Aí o outro, não, tá, eu vejo assim, assim, assim. Não é assim também não. Não é assim não. Aí o outro, eu vejo assim, assim, assim. Não é assim não. Ninguém acertava. Agora eu vou mostrar para vocês como que é. É assim, assim e assim. Mas ele já tinha a mente daquelas pessoas captadas. Já tinha
Sabe, ele já tinha aquela pessoa sob o seu redil ali. Aquela pessoa, mesmo aquela resposta que ela deu, podia estar 100% certa. Ela nunca mais crê daquele jeito que ela respondeu. Agora ela vai crer daquele jeito que ele explicou. E é assim que faz, assim que eles fazem o povo crer em si mesmo. Crer neles. Nada que você viu na mensagem está certo. Só o que ele projeta que está certo. Só da maneira que ele projetou é que está certo. Entendeu? Eu vi isso. Eu já passei por isso. Oh, meu Deus. O desejo de eu fazer essas programação aqui é por isso. É por onde tem passado. Sabe? Por onde tem passado. Eu tenho visto tudo isso. Eu tenho visto pessoas. Eu fiquei assim, analisando as crianças que pertencem a esses ensinamentos. Crianças. Você quer ver uma coisa? A pessoa negar o profeta instantaneamente, depois de um tempo? Depois de um tempo que ele está sentado na frente de um homem que fica 5 horas falando, 4, 5 horas falando na cabeça da pessoa, com às vezes 2 parágrafos, um parágrafo que ele leu, e às vezes uma linha da mensagem. Por isso que a minha programação aqui vai ser curtinha. Eu não tenho que ficar aqui falando 5 horas na sua cabeça para você crer em mim. Não. Eu projeto o profeta de Deus. Creia no profeta. Tudo que eu falar aqui, se aquilo, vamos dizer assim, se eu falar uma coisa aqui e aquilo não fechou com a mensagem, apesar que eu não tô dando ensinamento nenhum aqui, veja, não vou tecer nenhum ensinamento. Qualquer coisa que eu for falar em termos de ensinamento vai ter que ser baseado na mensagem do Umbanda. Nem baseado, não é baseado não. Eu sou contra esse termo. Eu saí de um sistema que tinha uma placa escrita assim: o nosso ministério é baseado na mensagem. Não tem que ser baseado. Tem que ser a mensagem. Não tem que ser baseado na mensagem. O que eu falar aqui tem que ser a mensagem do irmão Branham, no sentido de ensinamento. Por isso o que eu estou falando aqui não é ensinamento. Eu quero que você entenda isso. Eu estou combatendo ensinamentos. Ensinamentos que não combinam com a mensagem. Eu estou combatendo ensinamentos. Veja. Então, eu imaginei escrever instantâneo. Uma criança, ele fica 10 anos ali. Ele tem 10 anos hoje. Daqui 5 anos ele tem 15. Daqui 10 anos ele tem 20. Eles 10 anos ouvindo aquilo ali, ó. É assim, 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 assim. E aquilo está 1 milhão de milhas longe da mensagem que o irmão Branham nunca falou. Aí você chega com um menino daquele que cresceu, fala assim: pois é, o irmão Branham disse assim, assim, assim. Eu disse: não, mas o meu sacerdote lá já explicou para nós como é que é. É assim que se nega, irmão. E isso o mundo está Olha, eu fico estupefado, sinceramente, eu fico estupefado de ver uma pessoa crendo num tal de Cacô Felipe. Como eles conseguem? Eles conseguem. Eles conseguem. Eu disse uma vez para eu disse assim: irmão, para mim é assim. Para mim é assim. O ensinamento errado aqui, o outro ensinamento errado ali, o outro ali, nenhum tem diferença de nenhum. É igual o irmão Branham disse: é a caçarola chamando a chaleira de preta.
Que diferença tem? Um ensinamento errado daqui com o que o Cacô Felipe está. O Cacô Felipe é extremamente longe longe do evangelho, longe da palavra, não tem nada a ver com o ministério. Os seus consagrados apóstolos, eles nem leem a Bíblia mais. Eles pegam e falam assim, vamos ler aqui no livro do Cacô Felipe. Tem gente querendo repetir isso, querendo copiar isso, já tem livrinhos, querendo, sabe? Tem os seus livrinhos já. Onde estamos, irmão? Então Deus viu tudo isso, irmão. Irmãos, irmãs, Deus viu tudo isso e gritou, sai dela, povo meu. Então esse dela aí, irmão, por favor, esse dela aí não é aquele velho sistema denominacional, não é a igreja romana, apostólica romana só, não. Ela é a mãe de todas. Ah, mas nós estamos na mesma. Irmão, se rejeitou o profeta, se rejeitou tudo que o profeta falou, a pessoa fala assim, não, mas rejeitar tudo? Não, ninguém rejeitou tudo. Não, é 1/1000% já rejeitou tudo. É assim que o profeta falou? Tem 99,9% de verdade. Eu costumo dizer que ninguém engana mais ninguém com mentira cabeluda. Só engana com 99,9% de verdade. Quantas verdades você ouve nos púlpitos hoje? Quantas verdades você está sentado ali e ouvindo? Quantas verdades maravilhosas que te dão um arrepio de ouvir aquilo. Verdades tremendas. E ali, por trás daquilo ali é uma negação da mensagem. Quando uma pessoa projeta coisas que já aconteceu e fica aguardando uma coisa que Deus não prometeu aquilo se repetir de novo, porque ele já realizou aquilo já aconteceu. Veja, eu vou fazer um quadro aqui, irmão. Aí é esse quadro que eu quero fazer aqui. Todos os crentes da mensagem acreditam, mesmo os mais indoutos, vamos dizer assim, o mais simplesinho que está sentado no banco lá, sabe que é assim que o irmão Branham ensinou. Quer ver o que eu quero dizer? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ai das grávidas quando esse dia chegar. Jesus profetizando. Veja, não deixe que a sua fuga seja no inverno e nem não seja no sábado e nem no inverno. Porque sábado os portões estavam fechados. Eu só estou fazendo um quadro para vocês verem o que eu quero dizer. Certo? Denominacional, esses denominacional comum aí, essas igrejas, esses nomes que vocês conhecem aí, eles estão esperando aquilo até hoje. Estão pregando aquilo no púlpito. Às vezes eles nem tocam nesse assunto, mas se você chegar no pastor e falar assim, pastor, sabe aquela escritura que diz assim, que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno e tal? Ele fala assim, irmão, aquilo lá vai acontecer. Aconteceu 70 anos depois de Cristo. Aquilo aconteceu. Todo mundo sabe que aconteceu aquilo ali. Mas tem igreja pensando que aquilo ainda vai acontecer. É isso que eu estou falando. Aí você vai num púlpito, Deus mandou a revelação completa da palavra, o cumprimento. Não só a revelação.
Porque está escrito lá em Apocalipse 10, versículo 7. Nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá. Se cumprirá. Não apenas, não será revelada apenas e depois se cumprirá. Não, se cumprirá todos os mistérios de Deus. A ponto do irmão Brana dizer assim, num parágrafo da mensagem, aqui, ó. Eu vou ler aqui. Parece que é o 110, 112 da mensagem Deus em Simplicidade. Vamos ver aqui. Eu acho que é isso aqui. 110, 112. Eu quero ler isso aqui. Agora, isso aqui eu preciso ler. Veja. Veja. Deixa eu captar aqui. O Brana diz assim, quer ver? De 10 coisas, ele usa essa expressão. Às vezes você procurar na hora que você está na programação, assim, é mais complicado você achar. Mas veja só, o Brana diz assim, ó, de 10 coisas, eu não estou lendo não, estou citando, estou olhando aqui, ver se eu vejo o parágrafo aqui. Mas é aqui, é Deus em Simplicidade. Por aqui, 113. Quer ver? Isso é tão maravilhoso, irmão. Isso é tão bom. E eu quero falar algo aqui que o irmão Brana deixou para trás. Esse de 10 coisas. Aqui, tá aqui nessa mensagem aqui. O Brana diz assim, ó, de 10 coisas que Deus prometeu, 9 já aconteceu bem ao seu redor e você não viu. Ficou uma, né? Ficou uma coisa. Mas uma vez que o ministério do profeta era para cumprir tudo, para revelar tudo e não ficar nada para trás, então o que seria essa coisa? O que seria essa coisa que o irmão Brana disse que de 10, 9 já aconteceu? Então fica faltando uma para acontecer? Tá, faltando uma para acontecer. Ele fala isso na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado. Ele fala assim, quando a igreja souber o que ela é, não o que ela vai ser, mas o que ela é, aí completa. Quando ela souber, o Brana enfatiza, ele diz assim, não é o que ela vai ser, é o que ela já é. Quando ela souber. Você quer saber, irmão, o que está faltando? Está faltando nós saber o que nós somos. De verdade. Saber o que Deus desceu. Quando Ele desceu naquela semana dos selos. Tudo concluiu ali. Mas ficou essa coisa. Ficou uma para trás. Ficou isso para a igreja saber o que ela é. Quando ela souber o que ela é. Veja. Oh my. Aí ela vai assumir, quando ela souber, ela vai assumir o novo mundo. Ela vai descobrir que ela já está. Vamos deixar essa para frente. Veja, irmão. Deus não ia chamar você para fora dela, sai dela, povo meu,
e te deixar num deserto sem? Pode ter certeza. Quando ele chama para fora, é porque ele tem algo. Se ele chamar para fora, é porque ele tem algo para te dar. Ele não te chama para fora e te deixa navegando sem. Por que ele chamaria para fora? Sai dela, povo meu, para ficar onde? As palpadelas? Não. Não. Veja. Aleluia. Oh, my. Graças a Deus. Então, esses assuntos aqui, ó, que eu estou, trazendo, porque eu vi esses acontecimentos se desenrolando. Tudo o que o profeta profetizou. Tudo que o profeta profetizou. Eu vi um pregador falando assim: rapaz, a gente lê certos pontos da mensagem e a impressão que dá é que o irmão Branham não estava nem falando para aquele povo lá que estava lá. Sim, com certeza, irmão. Está certíssimo. Ele estava profetizando. Por exemplo, eu viajava, um pequeno testemunho, eu era um viajante, vendedor, e eu viajava ouvindo as fitas do irmão Branham no carro, no toca-fita antigo. Mas a fita em especial, que eu acho que ela se desgastou de tanto que eu ouvi, era 4 fitas, foi os ungidos dos últimos dias. E quando eu viajava ouvindo isso, sozinho, às vezes pegava uma estrada que eu tinha que andar 150 quilômetros ali, e ouvindo, terminava um lado, eu virava, terminava aquela parte, eu pegava a outra, colocava, já deixava em cima do banco do passageiro ali, pegava outra parte e aí, terminava, começava de novo da primeira. E eu fui descobrindo, sabe o quê? Que aquela mensagem era uma profecia para o nosso dia. Não era lá que os ungidos tinham se manifestado, não. Tinha também. Mas aqueles lá eram fraquinhos. Aqueles ungidos lá, do tempo do irmão Branham, era muito fraquinho, era sem a mensagem. Aqueles ungidos era sem a mensagem do profeta. Agora, os de agora são com a mensagem. Então, o pregador disse assim, a gente vê que parece que sim, e às vezes o próprio pregador está jogando coisa para o futuro, coisa que já aconteceu. Oh, my. Eu quero ver, as pessoas querem verem com seus olhos naturais o acontecimento. Quer ver o cumprimento com os olhos naturais, mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz que as coisas concretas de Deus são as aparentes. Lembra o que eu estou falando? De Paulo dizendo? Não atentai para as coisas que se veem, porque elas são passageiras, mas as coisas que se não veem são eternas. Veja, as coisas invisíveis que Deus realizou, não que Ele vai realizar, que Ele realizou na sua descida. Veja, essas coisas, oh my, essas coisas que você precisa pedir a Deus, Senhor, eu não posso negar o profeta. Se o profeta falou que isso aqui está no passado, como que eu vou jogar isso aqui para o futuro?
Eu estou negando o profeta. Eu estou falando que o profeta é mentiroso. E se eu estou falando que o profeta é mentiroso, eu estou falando que Deus é mentiroso. Diz a Bíblia. Então, veja, olha onde que Deus manifesta e como que isso te dá um poder tão grande. Por isso que a revelação que Jesus fez a pergunta ali, fez a pergunta, por isso que a revelação, isso te dá poder para largar o cigarro, sem nenhum pastor te exigir que você largue. Isso te dá poder para você largar da bebida, sem nenhum pastor exigir que você largue da bebida. Isso te dá poder para parar de cobiçar, sem nenhum pastor te exigir que você faça isso. É a revelação. Quando você vê o que Deus está fazendo no nosso meio, nesse tempo, e já está feito. Ele já fez. É só você reconhecer o que ele já fez. Oh my! E eu não preciso ver com os meus olhos naturais. Eu vejo com os olhos espirituais o que Deus já fez por nós. Isso dá poder. Por isso Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Revelação, sim, é a revelação que dá poder de obediência, meu querido sacerdote. É a revelação, sim, que dá poder de obediência. Não é a sua exigência, não é a sua petulância, achando que você é que vai ensinar o povo a obedecer. O profeta diz que é o Espírito Santo, que é o nosso guia. Ele disse, ele não chamou um bispo para ser o nosso guia. Ele não chamou um papa. Ele não chamou um sacerdote. Aqui a mensagem, há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Aleluia. Nessa mensagem, o irmão Branham fala isso. Que o nosso guia, que é aquele que nos guia sem exigência, veja, porque ele nos constrange, veja, de uma maneira dócil, sobrenatural. Você perde o desejo das coisas erradas. Às vezes, então, meus amados, queridos irmãos, é isso. Essa é a maneira que Deus tem nos guiado, tem nos mostrado, não com os olhos naturais. Os olhos naturais, Jesus Cristo virá. Uma vez eu disse para uma pessoa, ele disse assim, mas a Bíblia diz que ele virá. Uma escritura, toda a escritura que você... aquela escritura que diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz e trombeta. Daqui 10.000 anos, está lá escrito desse jeito. O mesmo Senhor descerá. Está lá no futuro. Tá, mas nós temos o cumprimento agora. Não estamos falando isso
simplesmente para dizer assim, eu vi. Não. Nós temos um profeta com toda a responsabilidade espiritual nas suas costas para dizer assim, isso hoje tem se cumprido essas escrituras em vossos ouvidos. Aleluia. O lado de 2000 anos atrás estava lá com Isaías 61. E sabe, eles liam todo domingo de manhã. Todo domingo de manhã eles liam aquela escritura. Oh, isso aqui um dia vai acontecer. Nós estamos aguardando. Mas um dia um homem entrou no templo e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele abriu e disse, hoje, estou resumindo, hoje tem se cumprido essa escritura nos vossos ouvidos. Vocês não estavam esperando isso? Vocês não diziam que um dia isso ia acontecer? É hoje. Aconteceu. Hoje tem se cumprido essa escritura. Ou então, quando é que vocês vão? Quando é que Deus vai executar a sua obra? Quando ele tiver o seu profeta na terra, ele cumpre a escritura. O irmão Brana disse assim, irmão, para mim acabou. Não tem conversa fiada para mim. O irmão Brana disse assim, uma escritura é interpretada quando ela se cumpre. Aleluia. Pronto, está interpretada a escritura. Pois bem, eu vou encerrar. Vou desejar a todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a cada um que tem tido paciência de nos ouvir. Há muitas coisas, há muita coisa boa para que nós coloquemos para fora, sabe? Porque você tem que comer alimento sólido para que você tenha como expressar isso de uma maneira, sabe? Então, eu creio que se você está na mensagem, se você está lendo a mensagem, então eu creio que há algo dentro de você que tem que ser colocado para fora para ajudar outros. A irmã, o irmão, não a irmã virar uma pregadora, não é isso. Mas, irmão, o profeta não era contra. Teve um caso que uma irmã, num culto do irmão Brana, vocês conhecem esse caso. A irmã orou por uma pessoa que estava passando mal do lado dela, ela resistiu tanto que pôde, que ela não queria fazer aquilo. Ela não queria de jeito nenhum. Você imagina, eu tô no culto do irmão Brana, que isso, misericórdia. Ela não queria de jeito nenhum, mas o Espírito Santo constrangeu ela tanto que ela fez isso. Ela colocou a mão sobre a pessoa e orou pela pessoa, porque a pessoa estava quase que já para uma emergência. Quando chegou a vez da pessoa chegar diante do irmão Brana na plataforma, o irmão Brana disse, irmão, a pessoa que estava ali, eu não lembro exatamente se era uma mulher, um homem, eu acho que era uma mulher, ou outra irmã. Ele disse, irmã, você já foi curado. Esse é o profeta que eu creio. Imagina, quem ensinou para nós que não existe mulher pregadora foi esse mesmo profeta. Mas ele não era estúpido ao ponto de passar na frente do Espírito Santo, porque quem
quem estava constrangendo a irmã lá a orar pela outra foi o Espírito Santo. Então chegou diante do profeta que reconhecia um ato do Espírito Santo. Entende? Oh, my! Ele conhecia um ato do Espírito Santo. Ele falou assim, não, você já foi curado, a irmã lá orou por você. Entende? Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Tá ficando muito longo os vídeos aqui. Vou cuidar mais aqui um pouquinho. Deus abençoe. Até a próxima. Se o Senhor nos permitir. Deus ajude a todos. Em nome de Jesus. Amém. Guia-me, Senhor, a uma profunda dedicação para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu posso ouvir uma nova consagração, uma profunda dedicação, mais perto de ti, Senhor, para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Oh, Senhor, e a viver eternamente em meu corpo glorificado.